Bom dia, sou o aluno Matias Fraga de Albuquerque, do terceiro C, e essa atividade de Ciência da Natureza de Recuperação, que foi passado pela professora Amanda. Bom, a princípio eu vou pegar minha colinha aqui. Como proposto na atividade, vou explicar a diferença entre os combustíveis fósseis e os biocombustíveis. Para isso eu vou ter uma colinha aqui. Existem vários tipos de combustíveis, dentre os quais podemos citar os de origem fósseis e os biocombustíveis. Biocombustíveis ou combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. O que a gente tem de exemplo de combustível fóssil? A gente tem, principalmente, vou citar ele, o petróleo. É o que faz praticamente tudo, todo tipo de borracha. É citado como principal fonte de combustível antigamente e ainda é a principal fonte para navios e dentre outras coisas. E do petróleo saem outros combustíveis que a gente usa. E a origem desses combustíveis fósseis, eu acho que já está no nome, já é bem perceptível, são os fósseis. Ou seja, são organismos que foram mortos e foram biodegradados dentro da Terra. E com isso acabou tendo uma reação e formou o petróleo, que é o principal combustível fóssil. Agora, falando do biocombustível. Biocombustível é um combustível de origem biológico, não fóssil. Normalmente é produzido a partir de uma ou mais plantas. Vou entrar mais em detalhes do biocombustível, que foi dada como uma fonte alternativa, que hoje em dia no mercado é muito falado, uma fonte alternativa de energia que seja sustentável, que hoje em dia, se você não tiver sustentabilidade dentro do seu discurso em qualquer área, você está perdido na vida. Essas fontes de energia alternativa que reduzem as emissões de gases de efeito estufa têm como seus representantes mais populares o etanol, que o Brasil é feito predominantemente a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, obtido a partir de óleos vegetais ou de gordura animal. Aqui a gente tem os dois maiores exemplos, na minha opinião, que é o etanol, que o Brasil, em específico, usa o da cana-de-açúcar, que é como se fosse o álcool em si, só que modificado em suas células, e o biodiesel, obtido a partir por óleos vegetais. Então, continuando. Embora pareça novidade, os biocombustíveis já existem há mais de 100 anos. Em 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel já trabalhava em motores que funcionavam com óleo de amendoim, usado também pelo Brasil nos anos de 1920, juntamente com óleos de palma e de algodão, em testes de combustíveis alternativos. Eu queria entrar mais nessa área de combustíveis alternativos, principalmente pela pauta de sustentabilidade, que hoje em dia se fala muito mais que a real diferença entre os combustíveis fósseis e os biocombustíveis é sim a taxa de poluição do quanto e a taxa de poluição quando você produz, quando você refina o petróleo, quando você queima, quando você usa-o como combustível, o quanto que isso produz de poluição e o quanto que o biocombustível produz de poluição. Se você comparar os dois, é uma diferença gritante, que o biocombustível ele é muito mais saudável, ele é muito mais respirável, ele é muito mais, como a pauta seguida, ele é muito mais sustentável para a humanidade, principalmente pela alta liberação de gases CO2 que o combustível fóssil tem. Agora, seguindo para a segunda parte do trabalho proposto, eu vou começar falando o que é um dínamo.
Um dínamo é uma máquina de indução destinada a gerar corrente contínua a partir de transformação de energia mecânica em elétrica, mediante a rotação de uma bobine, rotor, que é dado como nome de rotor, no interior de um campo magnético criado por um ímã, um indutor. Para explicar e para contextualizar e para demonstrar onde são usados os dínamos, eu coloquei tópicos, e dentre esses tópicos são onde o dínamo é utilizado, qual a função do dínamo e quais os tipos de dínamo, para a gente conseguir compreender qual que é a função dele dentro da sociedade, qual que é a importância dele. Bom, começando, onde é utilizado o dínamo? Os dínamos são utilizados nos circuitos elétricos dos veículos onde regulam a carga, a qual depende da necessidade da bateria, sendo adicionadas pela correia da ventoinha ou por uma engrenagem da cambota. Bom, a partir desse ponto, se a gente pensar mais a fundo, a gente já consegue achar algumas funções do dínamo dentro da sociedade, dentro do nosso dia a dia, perdão, e a gente consegue principalmente achar vertentes de dínamo que não são usados como dínamo, querendo ou não, que não geram energia, mas que têm o mesmo processo de funcionamento, entende? Indo para o segundo ponto, eu montei um tópico aqui, qual é a função do dínamo? Dínamo é um equipamento que transforma energia dinâmica em elétrica, ou seja, um fenômeno da física, que é o fenômeno da transformação de energia, que também está ligado à lei de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso não é aplicado só na física, como também não só na química, como nesse caso também na física, que a partir do dinamismo de alguma peça, essa energia acaba sendo convertida em elétrica, assim gerando energia de uma forma, não posso dizer simples, mas de uma forma limpa, entende? Quais são os tipos de dínamo? Dois tipos de dínamos são utilizados. Dínamo em corrente contínua, no qual seu conjunto fornece corrente contínua, ou seja, corrente que circula num só sentido apenas. O alternador, ou dínamo, de corrente alternada, fornecedor de corrente alternada, corrente que circula em outro sentido alternadamente. Aqui fica mais compreensível que o dínamo consegue ser utilizado em várias áreas, principalmente por essa característica de conseguir ter a corrente contínua e uma corrente alternada, usando o mesmo mecanismo, mudando só algumas coisas. E agora, partindo para o ponto final, eu queria colocar algumas aplicações do dínamo dentro do nosso dia a dia. Queria colocar duas delas. Uma delas eu acho que no primeiro ponto que eu citei já dava para você ter matado, que são bicicletas. Muitas bicicletas possuem um dínamo acoplado à roda para gerar energia para as luzes dianteiras e traseiras. Bom, isso a gente vê em bicicletas mais avançadas, claro, mas foi algo que foi aplicado e foi algo que a indústria abraçou muito, menos as pessoas que faziam luzes a bateria, porque acabaram perdendo, caindo as vendas, porque a pessoa já comprava a bicicleta enquanto ela pedalava, era usado um dínamo que tem praticamente o mesmo mecanismo da corrente, da engrenagem, que eu esqueci o nome, perdão, e que uma mão lava a outra, né, querendo ou não. Então ele pedalava, enquanto ele pedalava, acendia a luz e ficava iluminado. Então assim, foi algo inovador dentro do mercado de bicicletas, e que por causa do dínamo se tornou algo, em alguns casos, até comum. E a segunda, que é a aplicação mais industrial, que seria usinas de energia. Os dínamos são utilizados em usinas para converter energia mecânica, como a rotação de turbinas, em energia elétrica. Bom, não preciso nem comentar muito sobre esse tópico. Não que seria óbvio, mas é algo muito utilizado dentro da indústria hoje em dia, que eu acho que seria o principal ponto
do dínamo ter dado como grande importância dentro da indústria, porque convertem a energia mecânica de várias máquinas da indústria ou de vários setores e acabam tendo uma redução dos gastos de energia impura, vamos dizer assim, de energia suja, e acaba reduzindo a poluição que uma indústria pode causar, que é gigantesca, e também acaba reduzindo os gastos da empresa com outros tipos de energia, porque eles estão basicamente reaproveitando a energia, e tudo isso se encontra no dínamo, que é o principal assunto citado. Esse foi o trabalho. Muito obrigado.